Então, mais uma vez, boa noite para todas essas mulheres que estão aqui nos escutando hoje. É um prazer estar aqui com vocês, sempre é um prazer. Vou primeiro chamar a Cris para fazer a audiodescrição. Isso aí, obrigada, Thaís. Boa noite a todas, eu sou a Cristina Kene, vou fazer a audiodescrição da mediadora e das participantes, né, Thaís, Emília e depois da Lins. Então, começando com Thaís, que é uma mulher negra de pele clara, tem os cabelos com tranças longas abaixo dos ombros, ela usa um casaco bem grosso, laranja, e um cachecol verde, e os óculos... Isso, e os óculos são de tom avermelhado. Ao fundo tem uma parede clara. E a Emília, que é uma mulher negra, de pele clara, com cabelos crespos longos na altura dos ombros. Ela usa uma blusa com felpinhos em rosa. E ao fundo tem uma cortina que é cinza com detalhes em um tom mais escuro de cinza. Obrigada, Thaís. E assim, nosso ambiente virtual está com todas as janelas aqui na sala, a maioria delas fechadas, só com íconezinho, né? Então, são poucas câmeras que estão abertas. Obrigada, Cris. Bem, gente, primeiro eu queria justificar, né, porque a Lins Robalo, que estaria aqui com a gente hoje, ela está tendo um problema lá no mandato, na verdade, por isso que talvez ela não esteja com a gente hoje, né, mas pelo que ela me sinalizou agora, acho que talvez ela consiga entrar atrasada. Mas aí, quando ela chegar também, né, Cris, eu te falo para fazer a audiodescrição, tá? Bem, então, sejam muito bem-vindas à terceira e à última trilha do nosso ciclo de webinários, umas com as outras, trocando ideias sobre feminismo e democracia. Os webinários, né, já tiveram, então, portanto, dois outros webinários, né, que, pelo que eu estou vendo aqui de quem estava, né, teve umas carinhas que já estavam lá também, né, nos outros, e tem sido muito importante pensar as eleições a partir de um ponto de vista feminista, antirracista e popular, que é o que a gente vem construindo aqui a partir da Universidade de Livre Feminista, né. Então, vou primeiro me apresentar, falar um pouco desse webinar e chamar a Emília para fazer uma saudação. Eu sou Thaisa Taide, eu sou psicóloga, psicanalista, e tenho pensado aí um pouco sobre o que a gente tem feito com o que a gente sente coletivamente, né? Porque a psicologia, saberes psi de forma geral, gostam de pensar muito de forma individual, né? O que você sente individualmente. Mas, de um ponto de vista feminista, né, nós vamos nos perguntando como que isso vai nos atravessando coletivamente enquanto mulheres. É um pouco do que eu vou trazer aqui para vocês. E agradeço muito a presença da Emília. A Emília, vou falar aqui um pouco do currículo dela, né, que não é pequeno. Ela vem aqui, ela vem trazer um debate importantíssimo. A Emília faz parte, inclusive, do Perifanálise, né, que é um grupo que eu acho interessantíssimo e que eu admiro muito, que vai justamente romper com essa ideia de fazer psicologia, de fazer terapia dentro de um consultório, né, elitizado, né, enfim, de um lugar de elite. Então, a Emília Ramos é uma mulher preta e periférica, psicóloga e psicanalista em percurso, membro do coletivo Perifanálise, trabalhadora da ciência social, no CDCM, Centro de Defesa e Convivência da Mulher e Atendimento Clínico. Emília, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, gente, muito boa noite. Me sinto muito honrada por esse convite, né, e ver tantas mulheres de diferentes estados, né, eu estou vivendo no chat aqui, cada uma colocando o seu nome, de que estado que é, então tudo isso é muito potente, né? A Thaís fez uma breve descrição sobre mim, né? Eu resido aqui em São Paulo, né? Tive uma formação, atualmente estou morando, né, numa região periférica de São Paulo, que é uma cidade imensa. Tive minha formação em psicologia numa universidade particular, como a maioria de nós, né? Mas tive meu ensino fundamental, médio, tudo em escola pública,
atualmente, né, para além de trabalhar no CDCM, que é o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, para mulheres vítimas de violência doméstica, né, faço atendimento clínico também, estou me graduando, né, tenho uma pós-graduação em Serviço Social e Saúde Coletiva, estou em processo de graduação, de pós-graduação, né, pós-graduanda, em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Então, estar aqui com vocês hoje é uma honra muito grande, agradeço a Thaís pelo convite. Partindo muito dessa lógica, né, que ela foi me passando, dos sentimentos, né? Estamos há menos de 4 meses das eleições e cada vez mais vai ficando tão desgastante, né, e exaustivo, que parece que a mulher está sempre nessa luta, né? E a luta política, né, é muito levantada ou incentivada principalmente pela mulher, mesmo sendo minoria, né, no plenário, na política, nos cargos. Então, a gente vai vendo esse levante das mulheres, né? Inclusive, o coletivo ao qual eu faço parte se iniciou uns meses antes das eleições de 2018, por 4 mulheres, né? Esse coletivo se formou na e para a periferia, né? Tentando levar a psicanálise, né, que é pouco conhecida nas periferias, né? Então, atendendo um público periférico, que nunca nem mesmo teve acesso à saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente vê a saúde mental como um privilégio, né? E não é algo muito essencial para todos nós. E muitas vezes, né, lidando com mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente vai entendendo que a saúde mental, a fome, principalmente, é adoecedora, né? Você ver os seus filhos angustiados, com incertezas, é algo que é muito adoecedor. Então, como não sentir medo quando você vai no supermercado e o leite está R$7, né? Como não se sentir angustiada com esse cenário que a gente tem vivido, né? De tantas coisas que nos são tiradas, de tantos direitos que nos são impedidos de acessar, né? Porque eles existem, porém, parece que não foi feito para nós, mesmo tendo sido feitos, né? As pessoas, os políticos, né? Os homens, o machismo, o patriarcado ao qual o nosso país é formado, não nos dá direito a acessar direitos que são nossos, né? O direito de ir e vir, o direito de se candidatar, né, na política, porque muitas vezes essas ameaças, né, essas mortes que infelizmente acontecem, né, a gente tem o caso da Marielle, que foi algo horroroso e até hoje, né, o culpado real nunca foi descoberto. Então, como impulsionar as mulheres quando elas são desprotegidas, né? A gente vê como um reflexo também, né? Se nós estamos desprotegidas, se nós estamos desprotegidas dentro da nossa casa, imagine no cenário político. Eu até vou ler uma parte que eu acabei pesquisando, né, e fazendo uma pesquisa sobre o quanto que o Brasil é um país perigoso para as mulheres, né? A rua é perigosa, o lar é perigoso, o espaço político também. Então, é um lugar de muita incerteza, né? O Brasil não está preparado para as mulheres potentes que eles têm aqui no país, né? Mas, assim, a gente segue lutando, a gente segue resistindo, né? A gente segue cada vez conquistando mais espaços, né? Mas é muito na base da luta, não é no conforto, não é com palavras bonitas, é no embate, né? Por mais que estamos criando, né, uma rede coletiva, estamos tendo mais voz, ainda assim é um embate muitas vezes agressivo, né? Que acaba inibindo também muitas mulheres de acessar a política. Legal, Emília. Desculpa, tu vai continuar? Não sei se... Não, pode falar.
É porque eu não sei se é porque essa coisa do online, eu não sei se pausou, se foi a câmera que congelou, eu sempre fico na dúvida. Então, se você estiver falando, desculpa, não? Então, gente, assim, isso que a Emília traz é bem importante, assim, né? Do quanto nós não nos sentimos seguras mesmo, né? Em vários espaços, né? E quando a gente pensa, né, na luta, na organização política, né? Isso também não é diferente, né? Porque o machismo, né? O patriarcado, ele está em todos os lugares. E aí, eu queria iniciar essa conversa aqui, né, com vocês, trazendo um pouco algumas questões, né, e aí depois para a Emília também comentar, sobre os nossos sentimentos, né, porque, assim, a gente vem de um momento, nós estamos vindo de um momento que é pós-pandemia, mas não é pandemia, né, mas que nós passamos 2 anos aí, dentre muitas inseguranças, inclusive, será que vai ter vacina, né? Cadê minha vacina? Muitas mortes. Então, a gente também está de luto, né? Muitas pessoas ainda estão de luto, estamos de luto ainda coletivamente, enquanto Brasil também, né? Pessoas que moram aqui nesse lugar. E essa angústia, né? De estar aqui e de viver o governo Bolsonaro, né? De viver esse governo. Bem, as eleições finalmente chegaram, né? Quer dizer, estão chegando, né? Olha só o que eu estou dizendo. Estou dizendo que chegou já. Mas a BR ela vem chegando nesse momento em que a gente está muito frágil, né? Em que teve todos esses processos de perda de pessoas, mas também de direitos humanos, né? Dos direitos conquistados, inclusive em relação às mulheres. E a gente vai ficando cada vez, e aí, o que vai acontecer, né? Então, tem muitos sentimentos envolvidos aí, né? Muitas coisas que vão acontecendo a partir desse lugar de a eleição está chegando. E eu tenho pensado muito, né, assim, o que isso causa em nós, enquanto mulheres, mas também em nós, feministas, que estamos organizadas em algum movimento, né, enfim, alguma organização feminista. Porque tem um sentimento, né, de que a todo momento acontece algo, né? Então tem uma enxurrada de informação, todo dia é algo que acontece, né? Assim, é um assassinato, é uma violência, né? É algo de completo absurdo que assim, não é possível. E aí você vê que tem mais uma notícia de algo absurdo. Então a gente está vivendo, além de tudo, um bombardeio de informação, né? Assim, todo dia informação. E aí, né, com esse bombardeio de informação, o que a gente sente? O que a gente faz com isso? A Emília falou do medo, né? Assim, tem tido muito medo, né? Será que eu posso sair na rua com uma roupa indicando que eu vou votar no Lula? Será que eu posso sair na rua com meus broches feministas, né? Com minhas blusas feministas? Será que eu posso me mobilizar com as minhas amigas, né? Fiquei pensando, Emília, sabe, se esses sentimentos, de alguma forma, também não nos causam uma forma de nos desmobilizar. Porque o medo também é uma estratégia política, né? Assim, a gente fica com medo, nossa, vai acontecer alguma coisa, vai vir um golpe, né? E a gente tem visto, de fato, violências acontecerem contra pessoas, né? Contra pessoas à esquerda que manifestam essa ideologia política. Então, o que será que isso tem causado na gente, né? Enquanto feministas, enquanto mulheres, como que a gente tem encarado isso? Porque a gente não pode, a gente tem que parar, né? Eu acredito muito nisso, parar de pensar a saúde mental como algo que é individual apenas. A saúde mental é algo coletivo. Se eu me cuido, né? Se eu tenho acesso a uma série de coisas para me cuidar, para lidar com aquilo que eu estou sentindo, que bom para mim. Mas será que a minha colega também tem? Será que todo mundo tem esse acesso? Então, se a minha colega que tiver acesso a lidar com, sei lá, por exemplo, mas ela
ela tem que encarar, por exemplo, esse supermercado, né? Acho que travou a Thaís, né? Travei, mas eu voltei, não? Voltou. Eu não sei se eu voltei. Voltei. Então, além disso tudo, né, fiquei pensando também, só para finalizar, assim, será que a terapia vai dar conta dessa mulher, né, que chega no mercado e vê o absurdo que está a compra do mês, né? Então, a saúde mental é pensar isso tudo, né? Inclusive, como que a gente está lidando com isso em sociedade. Aí eu queria saber, né, assim, Emília, o que que você acha disso? O que que você pensa meio que dessa ressaca, né, que a gente está vivendo, que é uma coisa de passar muito tempo vivendo várias coisas e ainda estar vivendo várias coisas novas. Ao mesmo tempo que é um momento de saída, então a gente sai de casa, vai celebrar, vai encontrar as amigas. Nossa, faz 2 anos que eu não vejo a fulana e etc. Mas também tem um distanciamento social, porque eu estou vendo a minha amiga, mas eu também estou preocupada, eu também estou com raiva, eu também estou com medo, eu também estou com a cabeça lá no mercado, pensando que eu estou com a cabeça nas violências, nos assassinatos, né? Então é uma mistura, um furacão de sentimentos, né? Que as eleições têm nos trazido. Você sintetizou muito bem, Thaís, porque são múltiplos sentimentos, né? São sentimentos de incerteza, de angústia, de não saber, né, se amanhã vai ter o pão. Então, e eu acho que essa enxurrada de informações, né, de medos e incertezas, acaba muitas vezes nos causando uma naturalização das violências, né? Então, assim, a gente não tem tempo de elaborar, né? Porque hoje está morrendo alguém numa câmera dentro de um carro policial. Amanhã, uma criança tomou um tiro dessas balas perdidas que sempre encontram os mesmos corpos, né? Aí você vai no mercado, tem toda essa questão da comida, né? O tanto de pedinte. Eu morando em São Paulo, vou vendo o tanto de pedinte que tem em todos os lugares, né? Seja nas estações, nos supermercados. Então, assim, vai gerando muitas vezes essa naturalização. Não que é algo proposital, mas que muitas vezes esses mecanismos que a gente vai usando, né, de encontrar as amigas, de conhecer pessoas, né, de uma certa forma vai aliviando, né, porque é algo muito devastador tudo que a gente está vivendo. Essa angústia, né, essa incerteza, né, como sempre falo, né, a fome, ela tem pressa, né, então, assim, não dá para se entrar num consultório e estar com fome ou sair de casa e deixou o seu filho, né, ou sua filha sem um alimento. Então, tem coisas que acabam perpassando e que são justamente o que causa angústia, né? O que causa esse sintoma na saúde mental, né? Vai para além. A vulnerabilidade social tem sido um sintoma muito grande, principalmente nas periferias, né? Eu trabalho com mulheres em situação de violência doméstica, que muitas vezes o medo, né, de estar numa situação pior, né, então acaba aguentando a violência, porque se sair daquela situação, que muitas vezes ela é dependente financeiramente, vai passar mais necessidade na rua, no abrigo, na casa de um parente. Então, tudo isso é muito devastador, né? A pobreza, a vulnerabilidade, tudo isso é muito devastador. E acaba que as mulheres em todos os campos, né, são as mais afetadas, porque quem são as maiores arrimos de família hoje em dia, né? Quem mais está na linha de frente, né? Quem mais tem tomado essa frente. Então, eu vou até citar um livro que eu tenho lido recentemente, que eu li recentemente, na verdade, que é O Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que ela vai descrevendo, né, os medos, as angústias, e a gente vai percebendo que 50 anos depois, pouquíssima coisa mudou, né? E isso é um retrocesso, né? E a gente tem vivido
retrocessos muito grandes, né? Eu vou citar novamente uma outra autora, né, que é a Simone de Beauvoir, que ela fala, né, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá sempre que se manter vigilante durante toda a sua vida. Então, a gente vai vivendo nessa constante vigilância, porque se a gente vacilar, um direito é cortado, né, a gente retorna para situações degradantes. Então, se a gente não abrir o olho, né, o patriarcado vem tomando conta, muitas vezes a religiosidade também. E pensando nessa ideia do esperançar, né, que eu descobri esse termo recentemente, entregar todas as fichas, né, numa pessoa só. E a gente vai percebendo que isso não é saudável, né, mas que neste momento é a única opção que a gente tem, infelizmente, né. Então, é difícil trabalhar na perspectiva de só ter uma opção, né, porque, trazendo um pouquinho para o golpe, né, muitas dessas decisões não são debatidas ali no plenário, né, e sim em roda de conversas, em bares, em lugares mais fechados, que acabam decidindo pelas nossas vidas. Eu acho muito complicado quando eu ouço pessoas falando, mas eu não tenho nada a ver com política, né? Eu não tenho, política não me representa, eu não quero saber de política. E são aquelas pessoas que vão decidindo a nossa vida, a nossa aposentadoria, o nosso futuro. Então, não tem como não se envolver, porque é o que eles decidem que acaba afetando a nossa vida, o nosso futuro. Então, não tem como a gente descansar, infelizmente. É bem isso, né? Não tem tempo da gente descansar, né? E nisso tudo, antes de entrar na questão, gente, eu só queria explicar um pouco da metodologia desse webinário, né? Que assim, vi que tem algumas pessoas que levantaram as mãos. Hoje, a gente vai fazer esse debate mesmo com as convidadas, e na próxima semana, na segunda, a gente vai aí sim ter o microfone aberto, tá? Aí lá a gente vai falar livremente, etc. Porque senão a gente não consegue dar conta, porque é uma hora, né, de encontro, tá? Então, desculpa, mas na próxima semana, na segunda, a gente faz o microfone aberto. Quem quiser colocar alguma questão, comentar aqui no chat, eu vou lendo também. Fiquei pensando também, né, quando você falou essa coisa de esperançar, né, que é um pouco algo que a gente tem vivido nas eleições, né, assim, dessa esperança de que tudo vai ficar bem, né, assim, que é algo que é importante, né, assim como você disse, acho que é o que a gente tem, mas o quanto isso nos anestesia ou não, faz com que a gente pare de enxergar outras coisas, né, que é, por exemplo, esses assassinatos, essas mortes diárias, né, da população negra, o assassinato de mulheres, estupro de mulheres, né, enfim, o extermínio mesmo dos nossos direitos, né? Que isso é algo que, infelizmente, não vai se cessar tão rapidamente assim, né? Algo que vem sendo construído, né, há muito tempo. Então, a gente está... Esse discurso conservador, fascista, né? Eu falo discurso aqui, mas esses discursos matam, né, gente? Eles já vêm há muito tempo, mas é muito interessante, eu vejo muito entre amigas e amigos, né? Eu não sei como é que é isso para vocês, mas se vocês veem isso nas amigas de vocês, né, nas pessoas que vocês convivem, o quanto as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam angustiadas e pensando assim, não, eu quero que chegue logo a eleição porque eu quero que tudo fique bem. Como se fosse assim, num passe de mágica, tudo ficar bem. E que, ainda que seja importante a esperança, ela também pode virar uma bela de uma frustração, né?
porque a gente sabe que não vai se resolver assim. Olha só, gente, a Lins chegou. Que felicidade. Boa noite, Lins. Boa noite, só deixa eu arrumar meu celular aqui e já abro a câmera, tá? Tá bem. E fiquei pensando também, assim, nessa questão do esperançar, né? Enquanto isso vai nos causando ansiedade, o quanto é difícil depois lidar com essa frustração, né? Porque é isso, a gente vai se frustrar, né? Então, como que a gente também lida com isso coletivamente, né? Como que a gente vai pensando na saúde mental para lidar com isso coletivamente. E também, né, gente, assim, muita gente falou no chat, tô com raiva, né? Como que não tá com raiva? E o quanto que para as mulheres, né, sobretudo para as mulheres negras, demonstrar sua raiva significa algo praticamente assim impossível, porque se você automaticamente cai na questão da mulher negra agressiva, né? Raivosa, né? A mulher negra raivosa, né? Aí as mulheres de forma geral vão falando, é tudo maluca, tá vendo como tá maluco? Olha aí, ó, isso é falta de homem, né? Enfim, aí vem todos os xingamentos. Então, o quanto esse lugar da raiva também é um lugar que é muito inacessível para a gente, né? Assim, como se a gente fosse proibida de sentir raiva, como se a gente não pudesse sentir raiva e que a raiva fosse só algo ruim, né? Só produzisse algo ruim. Mas, como muito bem disse a Aldelorde, a raiva pode ser combustível. Combustível, inclusive, para a gente transformar isso e se organizar politicamente, né? Inclusive juntas. Então, como é importante também, né? Ó, aqui a Luciana falando que a Aldo logo vai dizer que a raiva é um sentimento poderoso. Isso mesmo, Luciana, e honesto, né? Mas eu vou me calar um pouquinho aqui. Eu vou chamar a Cris primeiro, Cris Kenny, para fazer a audiodescrição da Lins. Vamos lá, boa noite, Lins, querida. Lins é uma mulher negra, de pele clara, tem os cabelos lisos que estão presos no rabo de cavalo. Ela usa um fone de ouvido branco e um casaco cinza. Ao fundo tem uma parede clara. Obrigada, Cris. Lins, seja muito bem-vinda. Que bom que você conseguiu. Lá que eu falei que estava aqui com as voltas com as coisas dos mandatos. A gente começou a falar, só para te atualizar, a gente começou a falar um pouco sobre esses sentimentos que vêm vindo com as eleições, né? Esse medo, raiva, tendo que lidar com tudo isso junto. Então, se você quiser fazer a saudação e já fazer um comentário, fica à vontade. Boa noite a todas, boa noite, Thaís, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui nessa noite conversando com vocês, dialogando sobre esse processo que todas estamos vivendo, dialogando sobre esse processo que várias mulheres negras e mulheres Brasil afora combativas estão vivendo, se propondo, né? E que ao mesmo tempo ele é um risco para nós. Hoje eu estava falando isso na Câmara de Vereadores, né, numa sessão, do quanto esse espaço da política ele é adoecedor, do quanto a gente tem situações que nos fragilizam no processo e o quanto a gente precisa ser resiliente sobre essas situações. Mas ser resiliente não é ser passiva às situações de violência, né? Eu acho que a gente tem um comprometimento importantíssimo quando a gente ocupa esse espaço da política e estar propondo também nossos nomes para outros espaços. A gente tem um comprometimento com a vida das mulheres, com trazer para dentro do jogo da política as denúncias sobre esse espaço e sobre o tecido social da onde a gente vem, né? Dessa estrutura que nos aprisiona, eu costumo dizer, nos aprisiona dentro de nós mesmas, né? Nos faz com que nós sejamos prisioneiras do nosso próprio corpo e que muitas vezes a gente não consiga expressar essas situações de violência, de violação que a gente sofre no decorrer da nossa vida. E daí eu penso que as mulheres cis ainda vivem isso na sua infância, na sua adolescência, e depois tem todo o desafio da vida adulta. Enquanto mulher trans, eu
considero que essas violações e essas violências são voltadas para mim a partir do momento da minha afirmação identitária de gênero, daquilo que me traz para o conjunto das discussões sobre mulheridade, sobre feminilidade dentro do conjunto social. A gente tem enormes desafios, né? Principalmente quando a gente traz a discussão da mulher negra. Agora eu vi a Thaís falando e refletindo sobre a questão dos posicionamentos da mulher negra e o quantas vezes a gente é taxada ou como a doida, né? Como a raivosa, que expressa a sua dor com raiva e tem essa raiva na nossa sociedade como um ataque à sociedade, né? E daí a gente tem validado o nosso discurso disso tudo que a gente está falando, que a gente está fazendo, quando a gente traz à tona essas questões, no que aconteceu, por exemplo, com a atriz em Portugal, né, e os seus filhos, que teve a sua voz validada por ser especificamente uma mulher, né, branca, né? Porque se fosse uma mãe negra lá, possivelmente teria sido mais violado e mais violentado. Então, quando a gente faz denúncias, com o peso das dores e dos ataques que é feito aos nossos corpos e às nossas existências, elas são tidas como perversas. Perversas são as artimanhas dessa sociedade em nos violar, nos violentar, nos silenciar, fazer com que sejamos sujeitas, invisíveis dentro do conjunto social, das reflexões e dos avanços. A política, por si só, eu estou aqui já há algum tempo, fazendo política especificamente social, e considero que é o que a maioria das mulheres fazem quando estão no cotidiano da sociedade e questionam preços econômicos, questionam posturas dos homens, questionam a própria conjuntura da sociedade. Quando a gente faz isso cotidianamente, a gente está fazendo política social, uma política que é construída a partir de muitas vozes e de quantas pessoas a gente consegue chegar e tocar. Mas essa política institucional, esse lugar que majoritariamente é branco, majoritariamente é masculino, cis heteronormativizado, branco centrado, né? Esse lugar, ele é muito perverso com as mulheres negras, muito perverso com as mulheres que são combativas e que trazem no conjunto das suas vozes as dores de outras mulheres. Historicamente, já existiram outras mulheres, e assim como pessoas negras dentro desses espaços da política. Só que interessa muito a heteronormatividade e a branquitude quando essas pessoas que ocupam esses lugares validam o discurso perverso, né, desses nossos algozes. Mas quando insurgem dentro desses espaços, dentro dessa conjuntura extremamente machista e patriarcal, mulheres, por exemplo, como Marielle Franco, Dilma Rousseff e outras mulheres tão combativas quando surgem essas mulheres dentro desses espaços, elas são constantemente perseguidas, elas são constantemente agredidas e violentadas, e ao extremo tentando levar essas mulheres à fragilidade emocional, de fato. Como nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, na cidade de Caxias do Sul, a vereadora negra, mulher negra mais jovem do estado do Rio Grande do Sul, eleita, com 22 anos de idade. Ela tentou tirar a própria vida há uns meses atrás. Para nós percebermos o tanto de violência que essa menina, que essa jovem sofreu dentro da política, dentro desse espaço. Uma por ser mulher negra e ter invalidado todo e qualquer discurso e narrativa sobre a violência estrutural, a perseguição perversa e racista que nosso país tem, o quanto os homens são perversos com o corpo das mulheres negras e com o direito à vida das mulheres negras,
numa cidade como Caxias do Sul, que é uma cidade majoritariamente branca, né? Ela não é uma cidade, é uma cidade da Serra, e essa menina trouxe essas dores e essas narrativas. E por ser mulher também, numa Câmara de Vereadores, a maior parte dos pares dela que trabalham homens fazendo força e defendendo ainda esse machismo estrutural que tem como sexismo o resultado pujante de tentar acabar com as nossas vidas, objetificando os nossos corpos, decidindo sobre as nossas vontades, decidindo sobre como iremos nos comportar e como iremos e quem podemos amar dentro desse conjunto cotidiano. Então, a gente tem enormes desafios. É sobre quantas mulheres, quando nós nos colocamos nesses espaços da política, é sobre quantas mulheres nós iremos trazer conosco. E não só quantas mulheres nós iremos trazer conosco, quantas mulheres nós iremos proteger a partir da nossa existência nesse lugar. É muita resistência e muita resiliência, mas eu entendo que é um caminho que não pode jamais não ser um caminho escolhido por mulheres combativas. Eu acho que nós precisamos ter cada vez mais mulheres combativas, responsáveis pela sua história, pela história de outras mulheres, na essência da defesa do nosso direito de ser, existir e sermos sujeitas dentro desses espaços. Legal, Lins. Muito obrigada pela tua fala. E é importante escutar também, né? Porque a Lins é vereadora, então ela está vivenciando muito desses sentimentos, né? Eu vou pegar aqui um comentário da Lena Souza, que ela disse assim, né? O Brasil voltou ao mapa da fome e é o quinto em produção e exportação de produtos agrícolas, o armamento indiscriminado e o ódio comandando. As milícias, tudo isso acentua o medo e o desânimo. E depois ela complementa, né? Bolsonaro desestruturou, desmantelou as conquistas de direitos, e a Sofia diz logo depois, né? Desculpa, a Sofia não, a Priscila. Todo mundo que eu conheço está enfrentando a ansiedade de alguma forma. Aí eu queria, né, assim, que vocês comentassem, eu vou dar 5 minutinhos para vocês comentarem, que agora eu preciso controlar o tempo, senão a gente não sai daqui. Queria que vocês comentassem, assim, dá para ter saúde mental nas eleições? Né? Como que vocês percebem tudo isso, né? Esses sentimentos que vão vir? Né? É possível a gente estar com a saúde mental bacana em dia, mesmo vivendo tudo isso e chegando tão próximo às eleições? Emília, pode começar primeiro, depois eu passo para a Lins. Um bom ponto e muito difícil, inclusive, né? Porque nós estamos vivendo, né, com um pico muito grande de transtornos mentais, né, seja de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, tudo isso é uma crescente muito grande, né, essa incerteza, esse medo, né, que muitas vezes a mulher não pode expressar, né, tem que reprimir tudo isso, porque senão, como vocês já citaram, né, entra nesse estereótipo da raivosa, se for uma mulher preta, né, da barraqueira, da escandalosa, se for uma mulher branca, né, porque o nosso país ele é constituído por catolicismo, né, seja protestante ou apostólico romano, de reprimir esses sentimentos, né, porque uma mulher de classe, uma mulher que tem sabedoria, não vai ter sentimentos ruins, né? Então, por que você está tão... porque sua vida é muito boa, você tem um marido, você tem um filho, então, por que todo esse sentimento, toda essa raiva? Mas, como já citado, né? Olha todo esse contexto que a gente vive. Todo dia somos bombardeadas de coisas ruins, né? É uma coisa positiva para umas 10 negativas, né? A gente vem buscado cada vez mais levar os espaços periféricos, né? A psicologia, a psicanálise, mas ainda não é suficiente. Porque muitas vezes ao redor, né, todo o contexto não é favorável, né?
nós seguimos buscando e tentando inserir também, infelizmente, tem um sucateamento muito grande na saúde, né? Nas UBSs, nos postos de saúde não tem psicólogo suficiente, muitas vezes é um psicólogo para cada unidade, para 1.000 famílias, então, assim, é insuficiente. E parece que é um projeto político, né, de que as pessoas não tenham saúde mental, né? Porque, assim, quando a pessoa vai se entendendo o contexto em que vive, porque muitas vezes ser alienado é algo muito fácil, né? É muito fácil. Então, a gente que tem um posicionamento, que tem uma militância, que tem um posicionamento, paga um preço muito grande, né? Porque não é fácil. Você está ali o tempo todo fazendo críticas e não se conformando com a situação. Mas, mesmo não tendo muitas armas, não tendo muitos recursos, a gente segue resistindo, a gente segue ali no embate, porque tem um levante muito grande de mulheres, principalmente mulheres pretas, né, das periferias. E a Lélia Gonzalez vai dizer, né, que a mulher, principalmente a mulher preta, foi que construiu esse país, né, a questão do afeto, a questão do amor, né, até mesmo da linguística, né, o nosso português, não é o português, né, porque é muito diferente do português de Portugal. Então, a gente segue cada vez mais formando psicólogos pretos com as ações afirmativas, porque também não dá para você entrar num consultório e ser atendido por uma pessoa que vai dizer que esse sentimento que você tem ao entrar num supermercado e ser perseguido é algum transtorno mental, ou dizer que você está com mania persecutória, ou te dar um diagnóstico, porque a gente sabe que se a negritude vacilar, né, a pretitude vacilar, novamente vem os estereótipos de saúde mental, vai para um histórico de manicômio judiciário, de internações em hospitais, é da população preta. Então, assim, infelizmente a gente tem que andar na corda bamba, né? Eu acho que mais do que nunca temos que nos entender como uma potência, mas também tomando certos cuidados, né? Porque cada passo em falso, né, tem um policial de olho, tem, né, uma vida que é tirada. Então, tudo isso é uma forma também de desmotivar, assim como na política, né? Conversando com a Thaís antes, o quanto que... Filha, pode ir finalizando que já deu 5 minutos. Ah, tá certo. Então, eu só queria falar dessa questão da incerteza, né? Que eu acredito também que seja um projeto político, essa questão de não deixar as mulheres à vontade e de ser um universo, um ambiente muito perigoso para as mulheres. Concluo por aqui. Eu penso sobre essa questão, primeiro, que nenhuma mulher está segura, né? E daí, inclusive, aquelas que não estão no conjunto do feminismo, né? Da defesa, né? Inseridas dentro desse processo combativo, que demonstra na nossa sociedade todo tipo de violência que a gente tem sofrido, desde tão jovens até a idade mais adulta, inclusive em momentos tão maculados, por exemplo, como um parto, a gente tem provado que nenhuma mulher está segura nesse país, né? Nenhuma mulher tem efetivamente uma segurança, uma tranquilidade de vivenciar sua feminilidade de forma plena. A gente sempre tem que estar alerta, e sempre outras mulheres têm nos mostrado isso, né? Que as outras mulheres também têm que estar alerta para outras mulheres, né? E as mulheres que estão defendendo e as mulheres que estão nesse fronte na política, elas especificamente desculpa, eu recebi uma ligação. E as mulheres que estão no fronte na política, especificamente, estão mais inseguras ainda, porque elas são a linha de frente do processo, não só do processo da existência das mulheres e da resistência das mulheres, mas da denúncia de mulheres
sobre o machismo. Eu acho que esse é o processo mais adoecedor, porque nós não estamos combatendo os homens especificamente enquanto sujeitos. Nós estamos combatendo uma estrutura cultural machista que é perversa, que adoece, além de nos colocar em risco, que nos adoece emocionalmente e fragiliza as nossas existências, também é adoecedor para os homens. Então, essas mulheres que estão no front, denunciando politicamente, se propondo, estão sempre em risco. Mas é bom sempre a gente lembrar disso, né? Todas nós aqui, atentas como aquelas técnicas de enfermagem, enfermeiras no hospital. Nenhuma mulher nesse país está segura. E que a gente, quando percebe, possa perceber que outra mulher está em risco, possa organizar, minimamente que seja, um processo de denúncia ou uma forma de fazer com que esses riscos sejam amenizados. Muito bom, gente. Estou aqui só nas anotações que vocês estão falando, e acho que a gente foi chegando a uma conclusão aqui, que é um projeto político desmantelar os meios de acesso à saúde mental, porque as mulheres não estão seguras, né, Lins? Elas nunca estão seguras. Então, para que elas fiquem ainda menos seguras, o que a gente faz, né? A gente vai desmantelando também a saúde mental, né? Que a saúde mental não é a cabeça, né? Apenas. Isso é coisa da ciência colonizadora e branca que nos ensinou. Cabeça e corpo estão ligados, é um só. Então, enquanto isso vai nos desmantelando, né? Desmantelando também as outras coisas, mas a gente sempre resiste. Estou vendo aqui muitas perguntas, muitos comentários no chat, assim, o pessoal está falando, né, elogiando, também dizendo do que estão sentindo, esse esperançar, essa raiva, esse medo. Muitas coisas que eu vou deixar para a gente discutir na próxima semana, na próxima segunda, né, que a gente vai fazer o chat aberto, eu vou estar aqui também. As convidadas não, mas eu vou estar. Como a gente está quase indo para o fim, né, assim, falta mais ou menos 10 minutos para a gente finalizar, eu vou pegar essa pergunta da Sofia, que eu acho que é para a gente fazer um fechamento interessante aqui, né? A Sofia disse assim: eu tenho pensado muito sobre o que a raiva, a angústia e o medo fazem com a nossa ideia de política, no sentido de espaço público de debate, de encontro entre diferenças. Na literatura sobre fascismo, a galera fala muito sobre como o medo e a precariedade geram sentimentos de intolerância contra minorias. Intensificam o racismo, fazendo com que as pessoas direcionem a frustração contra outras pessoas. E ela complementa. E eu fico pensando que esses sentimentos têm feito com a gente, que luta por um projeto de emancipação e igualdade. Porque a gente segue num esforço enorme de seguir construindo empatia pelas pessoas que pensam diferente, tentando dialogar de alguma forma com quem pensa diferente. Mas eu tenho a impressão que isso coloca a gente num tipo de beco encurralada, porque a gente pode dialogar com quem a gente quer que morra, né? E, por outro lado, como a gente responde ao fascismo com raiva, com esse ódio que está dentro da gente, sem que isso exploda de vez com o restinho de democracia que está aí, ou que, pelo menos, está no nosso horizonte? É a pergunta de milhões, né? Que é isso, né? Acho que a Sofia traz é muito importante, de o quanto esse momento que a gente vive também é um momento de ódio a que a gente chama de minorias, né? Que pessoas que estão marcadas dentro da diferença, e a gente vê isso acontecendo tanto com a gente, quanto com nas informações, com as pessoas que a gente convive. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que tem alguma coisa inflamada. Sabe ferida quando está inflamado? E aí, se você tocar só um pouquinho, assim, parece que o negócio vai estourar. A impressão que eu tenho é que a coisa está inflamando, né? Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco nessa pergunta que ela traz, né? Como que a gente responde ao fascismo com raiva, né? Com esse ódio mesmo, sem considerar que esses sentimentos são sentimentos necessariamente negativos, né? Porque a gente tem muito essa coisa, não, sentir raiva, sentir ódio, não pode, né? Uma coisa muito cristã, inclusive, né? Não pode sentir essas coisas, porque isso é errado. Mas será que a gente não pode usar isso também a nosso favor? E como que a gente pode usar? O que vocês pensam disso que a Sofia falou? Vai lá, Lins.
Eu penso que estrategicamente a gente tem que usar esse elemento que é humano. Acho que a raiva é humana, faz parte de todas as nossas vivências, e usar ela também como um combustível para que as nossas estratégias sejam muito bem alinhadas. Eu acho que nós precisamos alinhar as nossas estratégias de combate, as nossas estratégias de, de como combater esse fascismo. Por exemplo, na última eleição, o Ele Não foi uma grande estratégia, né? Uma grande estratégia digital de mulheres para mulheres, num conjunto de debates sobre tudo aquilo que nos atinge, nos afeta, tudo aquilo que a gente não queria colocar em risco, que era o pouco que nos sobrava, que era o mínimo de existência ou de saúde mental. Eu penso que toda e qualquer situação que se demonstre, que nos crie raiva, que nos crie medo, que nos crie ansiedade, ou que nos crie sensações de felicidade, elas precisam ser utilizadas estrategicamente para que a gente, no conjunto do combate ao fascismo, no conjunto do combate a todas as violações que sofremos dentro dessa estrutura machista, heteronormativa e patriarcal, sejam sejam o radar da onde nós temos que chegar, do núcleo da onde está surgindo essas situações que nos colocam em risco, que nos fragilizam emocionalmente. Para finalizar minha fala, eu trabalhei durante anos dentro da saúde mental, dentro do CAPS de saúde mental e AD, e eu trabalhava com mulheres em situação de fragilidade emocional. E o quanto nós ouvíamos, o quanto nós nos ouvíamos umas às outras nessa mesma metodologia que nós estamos fazendo, só que no presencial, do quanto nós nos ouvíamos e do quanto as emoções fragilizadas aparentemente vêm de um mesmo campo, né? Que é esse machismo, essa violência pautada num conjunto de estratégias que defendem muito mais o homem dentro do conjunto e nos fragilizam como objetos, né? Como objetos sem sentimentos e sem merecimento dessa voz e desses posicionamentos. Então, não é de agora que eu tenho ouvido inúmeras mulheres cis dizendo isso, né? Do quanto sofrem com os seus companheiros, com os seus pais, com os seus tios, com os seus irmãos e até com os seus filhos. Então, que a gente consiga saber que lugar é esse que nós temos, que núcleo é esse que nós temos que combater, e que essa raiva seja um estímulo e um radar que nos guie. Massa, Lins, obrigada. Emília? Acho muito importante, né, essa pergunta que foi feita, e eu sempre costumo falar, né, que foi feito em 2018, né, as portas do bueiro que Bolsonaro abriu, né, abriu um abismo muito grande aqui no Brasil, né, foi um divisor de águas também, porque o Brasil estava fundado num amortecimento, né, muito hipócrita e medíocre, né, desse mito da democracia racial, de todo esse, o brasileiro é acolhedor, e não é. A gente foi criando outros debates, né, foi acordando para muitas coisas. Então, acho que de 2014, né, 2016, quando aconteceu o golpe, apesar de todo esse horror que nós estamos vivendo, os movimentos crescentes, né, feministas, o movimento de mulheres, foi muito grande, né? E eu acho que quando a gente cria um debate, quando a gente cria esse movimento de ouvir outras coisas, outras dores, outros corpos, a gente vai criando um outro contexto no país, né? Porque antigamente só existia um, né? Só um corpo, só um perfil de corpo, de família, de N coisas eram validadas. Então, criou-se um debate muito grande, a gente vê um levante muito grande de mulheres, o feminismo, né, está muitas vezes mais frequente, as meninas estão ficando mais espertas e antenadas, né, eu trabalhando com mulheres
adultas em situação de violência doméstica, muitas vezes elas acessam o serviço através das filhas. Então, isso é muito potente, né? E isso está acontecendo por conta das mulheres. Essa raiva que está sendo externada no embate, muitas vezes, né, com o marido, com a família, com a religião. Então, tudo isso é muito potente. Não tem como só tirar coisas ruins. Eu acho que é muito difícil ter saúde mental, né? Tem até uma publicação que brinca. É difícil ter saúde mental no Brasil, mas a gente vai sendo resiliente, se fortalecendo, né? Nessa rede, nessa força, muitas vezes com algumas frases de efeito, né? Seja no ele não, ou ninguém solta a mão de ninguém. Um debate que era feito, né, muito de senso comum, ou ela mereceu, ou o que ela estava fazendo, as mulheres já estão se questionando. Peraí, mas assim, é tudo muito recorrente. Será que todas estavam com roupa curta? Será que todas mereceram? Então, quando há o debate, há uma mudança. Então, eu sigo com esse pensamento e com muita perspectiva de mudança e mudança boa, justamente por conta desses levantes que têm sido debatidos, seja de negritude, de mulherismo, né, de feminismo, tudo isso é muito importante. Concluo por aqui. Obrigada, Emília. É isso, né? Acho que a gente tem que sair daqui também com esse levante mesmo, né? Bem, o nosso webinar está chegando ao fim. Eu queria dar, antes de fazer a saudação final, aí, de avisar para vocês que na próxima semana, na segunda-feira, nesse mesmo horário de 9 horas, eu vou estar aqui, né, e espero que vocês também, debatendo um pouco do que foi hoje, né? Então, eu quero muito escutar vocês, né, sobre esses sentimentos. Vou trazer algumas questões aqui do chat também que passaram, que a gente não pôde dar conta de tudo. Mas na próxima segunda-feira vamos estar aqui com o microfone aberto para a gente debater um pouco mais sobre o que a gente vem sentindo, o que a gente faz com esse tanto sentimento nas eleições. E por fim, assim, né, fazendo para a gente fechar, fico pensando muito que uma coisa que sempre se repete, que se repetiu bastante aqui, que foi a ansiedade, né? Acho que a ansiedade tá bombando, assim, né? Perdão pela piada, mas enfim, é algo que realmente a gente tem escutado muito, inclusive na clínica, né, nos lugares que a gente atende, e eu fico pensando, né, as pessoas falam assim, nossa, mas eu sou ansiosa, né, assim, agora, como se a ansiedade fizesse parte dela, né, mas a gente esquece que essa sociedade produziu muito dessa nossa ansiedade. A gente vive numa sociedade que produz isso, né, você tem que estar em 5 lugares ao mesmo tempo. Quantas colegas e companheiras aí de vocês já ouviram falar, ih, estou na reunião, mas daqui a pouco eu tenho que ir outra, né? Então, o online facilitou nossa vida, mas ele também nos colocou num lugar em que a gente tem que estar sempre online, sempre responder, e com essa ideia de que a gente vai dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. Ainda bem, que nem eu não dei conta hoje do chat, né? E aí, isso para as mulheres é ainda maior, né? Porque aí ser mulher significa dar conta, né, de uma jornada que não termina. Então, como assim você não conseguiu participar das 300 reuniões em um dia só, cuidar das crianças, né, cuidar dos afazeres, enfim, como assim você não conseguiu? Aí vem essa cobrança, né, que eu brinco que é o nosso agiota de estimação que fica lá cobrando, bora fazer o que tem que ser feito, né? Então, é muito importante que a gente converse, que nós mulheres, a gente converse umas com as outras, né? Teve aqui a Heleneuda, né? Ela falou, né, que pensa que o movimento precisa ampliar sua política feminista do cuidado, do autocuidado, do cuidado coletivo. Achei muito interessante, né? E a Rita de Cássia falou que continua me fortalecendo é estar no movimento de mulheres, onde uma estende a mão para a outra, onde ninguém solta a mão de ninguém. Então, o quanto é importante nós conversarmos umas com as outras, a gente falar o que a gente está sentindo, a gente nos mobilizar, a gente fazer alguma coisa. O que a gente faz com isso? Eu estou com raiva, você também. A gente não encontra nossa amiga para tomar uma cerveja para celebrar, se encontra também para tomar uma cerveja porque está com raiva, porque está com medo, né? Porque, olha, isso aqui não desceu direito, mas também porque eu quero celebrar essa vida, né? Então, que a gente também tenha a coragem de se encontrar para fazer coisas juntas, né, outras coisas para além de celebrar, alegria, etc., né, como diz o ditado feminista, né, para finalizar
nosso webinário, para a gente organizar essa raiva e defender a alegria, celebrar a nossa alegria. Que a gente tem que também celebrar essa alegria, né? Gente, muito obrigada por hoje. Obrigada, Emília, Lins, nossas convidadas. Obrigada a toda a equipe do Universidade Feminista que está aí atrás. Um beijo para vocês.